Usar a braçadeira de capitão não é só um símbolo, é uma função que não só levanta os colegas, os companheiros de equipe nos momentos difíceis, mas também para manter os jogadores focados e com garra. Vocês sabem quais são os jogadores que elevaram essa função de ser capitão? Não? Então fica nesse vídeo que eu vou falar de alguns jogadores que elevaram essa função de capitão. Salve galera, esse é o canal NBA Arena, eu sou o Maurício e sejam bem-vindos. Hoje o tema do vídeo eu vou falar sobre 5 capitães do futebol, tanto brasileiro quanto internacional. Vou falar de 5 capitães que elevaram o nível de ser capitão. Elevaram muito o nível, elevaram muito o sarrafo de ser capitão. Mas antes, eu vou pedir para você, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar notificações de novos vídeos e, sem mais delongas, bora pro vídeo. E para começar esse vídeo, vou falar sobre um capitão que ele elevou muito o sarrafo de ser capitão, tá ligado? Que é o Thiago Silva. O Thiago Silva, ele foi monstro em todos os times que ele passou. Foi monstro em todos os times que ele passou. Principalmente ali, tipo assim, eu comecei a observar ele em 2008 no Fluminense. Mano, a liderança desse cara era coisa de maluco. Tanto que ele ficou depois do Fluminense, ele saiu e foi pro Milan. No Milan, o que esse cara jogou era coisa de maluco. E fora que ele veio do Brasil com o apelido de monstro. De monstro, porque ele era ótimo nas entradas. E era um jogador fantástico. Só que o nível de liderança do Thiago Silva era muito grande. Se eu não me engano, no Fluminense de 2008, ele já era capitão do time. Aí no Milan, se eu não me engano, deixa eu ver, depois quando o Maldini se aposentou, o Seedorf teve partidas, acho que ele revezava com o Seedorf e com o Pirlo como capitão. E era um símbolo gigante de liderança do Thiago Silva. E no Paris Saint-Germain, quando ele foi comprado pelo Paris Saint-Germain, ele continuou o mesmo nível de liderança. Se eu não me engano, demorou um ou 2 anos mais ou menos, ele se tornou capitão do Paris Saint-Germain. E jogando em muito alto nível, jogando lá no alto, liderança, coordenando jogadores, se os jogadores errassem, ele levantava os jogadores e falava, bora, botava garra no time, tinha o seu nível de liderança. Muitas vezes, eliminações de Champions League que, pô, quem conhece o Paris Saint-Germain agora, não, foi campeão, tá ligado? Vai falar assim, pô, caramba, nem parece, né? Mas antes tinha muito problema defensivo. O Thiago tava sempre coordenando o seu parceiro, sempre elevando o nível, tá ligado? Como capitão. O nível do time, das zaga, esses negócios. Tanto isso aí aconteceu no Chelsea quanto no Fluminense. No Fluminense, eu acho que ele pouquinho foi mais além, porque é o seguinte: no Super Mundial, cara, o Fluminense jogou muito. Ele ordenou o time, mesmo o time começando bagunçado. Tinha aquela pausa para tomar uma água, porque lá tava um calor grande lá dos Estados Unidos, que era verão. Ele conseguiu conversar com os jogadores, tá ligado? Colocar todo mundo em ordem para voltar com a cabeça fria, para poder todo mundo acalmar e mostrar que o Fluminense pode, tá ligado? E o primeiro capitão que eu vou falar, e fora na seleção brasileira, muitos falam dele, que ele chorou se eu não me engano, um jogo antes do 7-1, tá ligado? Contra a Colômbia, ele chorou. Mas ele sempre foi um capitão fantástico e eu tenho que citar ele nesse vídeo aqui. Se você concorda que o Thiago Silva é um grande capitão, deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia. Continuando, vamos falar sobre o segundo capitão. Esse jogador, eu vou ser sincero pra você, ele é bagulho de maluco. É um goleiro e falar pra você, a torcida idolatra ele. Mano, idolatra ele, tá ligado? Que é o Rogério Ceni. Cara, vou falar uma coisa pra você. Que o Rogério Ceni capitaneou o São Paulo, como a sua era como capitão do São Paulo, é absurda demais. Não só pelos títulos, pela grandeza, pela demonstração de falar assim, nossa, esse cara é brabo, tá ligado? O Rogério Ceni é um deles. Cara, porque eu vou falar uma coisa pra você. Você ter a capacidade de guiar um clube, de ter mais de 1000 jogos pelo clube, um clube só, mais de 1000 jogos. Você tem a capacidade de ganhar
uma Libertadores, Mundial, 3 brasileiros. Tipo assim, em um brasileiro, os jogadores jogam muito. No segundo brasileiro, muitas vezes, pode ser o mesmo elenco, os caras já, mano, já ganhamos já, tá ligado? Não dá relaxado. Aí o São Paulo não, foi ganhou o segundo brasileiro. Não contente, ganhou o terceiro brasileiro. E fora o terceiro brasileiro, ainda ganhou uma Sul-Americana. Cara, eu vou falar pra você, e, tipo assim, o Rogério Ceni pegou várias eras em time diferente. E, cara, e conseguiu capitanear todinho esse time, cara. Conseguiu unir os jogadores, animar os jogadores quando o time tava se lascando. Mano, eu falava pra você, teve jogo do São Paulo que os caras. São Paulo tomava um gol. E tipo assim, o Rogério chegava os caras, ó, calma, vamos manter a calma, vamos manter a raça, todos esses negócios. E o que acontece? O São Paulo conseguia a virada. Ou também no Mundial. Ele mostrou para os jogadores que era possível ganhar do Liverpool. Cara, e tipo assim, ele era absurdo demais, mano. Eu tenho que citar o Rogério Ceni nessa lista, porque talvez outro torcedor de outro time, como eu sou, que nem eu sou, não vai poder ter muita ênfase, mas eu vi pra caramba muito do Rogério Ceni. Se você for São Paulo, você pode deixar nos comentários o que você achava do Rogério Ceni. Mas o Rogério Ceni é o símbolo de capitão. Cara, ele era absurdo como capitão. Tanto que ele era tão bom como capitão que hoje é um bom treinador, hoje é um bom treinador, tá ligado? E eu tenho que citar o Rogério Ceni. Tem que citar o Rogério Ceni. Se você acha que o Rogério Ceni é um ótimo líder, era um ótimo capitão, que ele levava, tipo assim, ele levava a camisa do São Paulo e a sua faixa muito a sério, a risca. Exemplo, mano, exemplo, liderança, dedicação. Dedicação é mancada falar isso. O cara que tem mais de 1.000 jogos pelo clube, deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia. Outra lenda, outro capitão bravo que eu vou falar pra vocês é Steven Gerrard. Cara, o Steven Gerrard é outro que leva essa função de ser capitão muito a sério. Por quê? Cara, eu vou falar pra você. Pra você que é mais novo, talvez você não vai entender o que eu tô falando, mas quem viu o Milagre de Istambul sabe o que é o Steven Gerrard ser capitão, tá ligado? E tipo assim, ele ficou um bom tempo no Liverpool, praticamente quase a carreira inteira dentro do Liverpool. E cara, eu vou falar pra você, é difícil quando você vê o Steven Gerrard hoje como treinador, não tem como desassociar o Steven Gerrard, que era capitão do Liverpool. Porque ele respirava, ele corria, ele dava carrinho e ele organizava os seus colegas. Mesmo quando ele escorregou daquele. Quase que o Liverpool foi campeão, perdeu a liderança depois, mano. Ele perdeu lá, nossa, perdeu o campeonato. Ele sempre mostrou um capitão, um dos maiores capitães que o futebol já proporcionou. E tipo assim, ele era os Reds, e os Reds era ele, meu, era uma junção, meu, falar uma coisa pra você, coisa de maluco. Se você assistiu o Gerrard, você vai estar ligado que eu tô falando. Esse jogador, além de ser um cara que decidia jogos, era um armador. Meu, você precisava jogar como zagueiro, ele jogava como zagueiro, organizava o time. Muitas vezes ele pegava jogadores horrorosos que tinha no Liverpool. Milagre de Istambul, tipo assim, vocês vão saber que só tinha o Xabi Alonso junto com ele. O mesmo treinador do Real Madrid. O que acontece? O Gerrard, ele arrumava, organizava, deixava o atacante na cara do gol, ajudava o outro meio-campista que estava junto com ele, fazia a função de volante. Ele não era só brabo, só no Liverpool, também na seleção inglesa, meu. E eu vou falar uma coisa pra você. Ele era um líder nato, e era um jogador que, tipo assim, merece estar nessa lista. Não só pelos títulos, que infelizmente, até que são poucos, porque o time não ajudava. O Milagre de Istambul não é milagre de nome de Milagre de Istambul, não é Milagre de Istambul à toa. Por quê? O time do Milan, para quem tem 31 a 35 anos, vai saber esse time de pole salteado de trás para frente. Agora, o time do Liverpool ninguém conhece, só conhecia ele, o Gerrard e Xabi Alonso. Só que o que o Gerrard fez na partida do Milagre de Istambul, não só no Milagre de Istambul, em várias outras partidas aí,
é muito brabo, cara. Eu tenho que citar que o Steven Gerrard é um dos melhores capitães, até em época de escassez do Liverpool. Ele permaneceu no clube e falou não para um Real Madrid, os Galácticos, tá ligado? Então eu tenho que citar ele nessa lista aqui. A única coisa que eu, no meu achar como futebol, é uma opinião pessoal. A 8 do Liverpool, eu aposentava a 8 e não dava para nenhum jogador. Apesar que o cara que tá jogando agora é o Szoboszlai, e o Szoboszlai tá jogando muito com a camiseta do Liverpool. Mas mesmo assim, eu não daria a camiseta 8 para ninguém, imortalizaria ela porque é o seguinte: o Gerrard foi o Liverpool. Naquela época, o Liverpool foi o Gerrard. Falava que era o Liverpool do Steven Gerrard. Eu tenho que citar ele aqui. Se você viu, comentem. Se você não viu, olha os highlights no YouTube e depois comentem. Outro capitão que eu vou falar, que eu vou citar aqui nesse vídeo, cara, é Paulo Maldini. Cara, o maluco, ele exerceu essa função de capitão brilhantemente. Não só pelos 5 títulos de Champions League, mas também ele ficou 20 anos no clube, apesar de herdar a camisa do seu pai, a camisa 3. Tipo assim, ele exerceu essa função com uma maestria. Porque eu vou falar pra você, foi 20 anos no Milan, 20 anos no Milan, e ele jogou a 3 eras. No final dos anos 80, nos anos 90 e nos anos 2000. Jogando muito. Fazia 2 funções, liderava o time com a maestria, não só em erguer taça, em momentos difíceis antes de erguer uma taça. Que nem aquela final, foi em 2003, temporada 2002-2003, que o Milan foi pros pênaltis contra a Juventus, só a rival da Itália, cara. Ele organizou aquele time, tá ligado? Nossa, é louco. Ô, fala pra você, foi sensacional, foi sensacional. Quem viu? E fora o seguinte, o cara, ele jogava, parecia que ele jogava de terno. Jogava de terno. Tipo assim, muitos podem falar, pô, mas os companheiros dele de Milan ajudavam, pô, e ajudavam muito. Que Baresi, Costa Curta, coisa honesta. Ou Thiago Silva, se eu não me engano, eu acho que o Thiago Silva chegou na frente, é bagulho de maluco, tá ligado? Mas mesmo assim, ele sempre manteve a mente funcionando, organizando o time, falando pros jogadores, ó, é isso, ó, já tá errando esses negócios, sabia coordenar o time. Na verdade, o Paulo Maldini, eu me pergunto até hoje como é que ele não se tornou treinador, porque de capitães, ele é um dos maiores que eu já vi. É um dos maiores e melhores que eu já vi. Se você já viu o Paulo Maldini capitaneando o time, vai entender o que eu tô falando. Eu posso falar porque eu gosto do Milan, torço pro Milan, cara. E falar uma coisa assim, eu posso falar isso aí com maestria, porque pra mim foi um dos jogadores que eu falava assim, caraca, esse cara é muito gigante. É muito gigante, tá ligado? Ele é muito gigante. Não só pra você ver como ele é tão bravo, como capitão, como jogador, que na França Futebol, time de ouro tem um time de ouro, prata e eu acho que bronze, né? Ele é titular como o time de ouro da França Futebol. Cara, isso é gigantesco demais. É gigantesco demais, cara. E eu vou falar pra você, eu vou ter que citar o Maldini, porque é um tipo de capitão que faz falta no Milan de hoje. E na seleção italiana também. Na seleção italiana ele foi gigante demais. Eu tenho que citar o Maldini. Se você viu o Maldini, deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia. Esse é o último capitão que eu vou falar pra vocês. Cara, é nada mais nada menos que o goleiro São Marcos. Cara, isso é palavras de um corintiano. Cara, ele era. Meu, as entrevistas dele sinceras era boa pra caramba. Cara, falar pra você, o cara não abandonar o Palmeiras pra mim é o maior símbolo de marketing sobre um jogador, tá ligado? Sobre o que é o capitão. Cara, o cara conseguiu pegar um time tá ligado? Conseguir capitanear pra um título de Copa do Brasil. Um time que, graça, ainda bem que caiu, que eu gostei. Isso aí foi entretenimento pra mim. Não vou falar pra você, infelizmente caiu, não. Eu gostei que quando caiu, eu dei risada pra caramba. Uma boa piada. Mas um cara que pegou um time, tava mal, o time era horrível, o time só tinha ele e o Marcos Assunção, tá ligado? Dava pra ter que contar. Tipo o que eu falei do Steven Gerrard, tá ligado? O
o cara pegar um time que tá só ele e Marcos Assunção e conseguir ser campeão invicto da Copa do Brasil é gigantesco demais, tá ligado? E fora outras coisas, o campeonato, a Libertadores, cara, quando ele liderou o time contra o Corinthians na Libertadores de 99, tá ligado? E liderou o time de novo na Libertadores de 2000, que perdeu na semifinal ou foi na final? Acho que perdeu na final. E entre outros campeonatos, como Paulistão, tá ligado? Tipo assim, muitas vezes ele teve a oportunidade de sair do clube, mas mesmo assim, ele fincou a sua bandeira, não só com defesas importantes, mas também um símbolo grande de liderança dentro da equipe e dentro do clube, cara. Eu vou falar uma coisa pra você. E até hoje, o Marcão é muito gigante, é muito gigante. Tanto que ele teve essa camisa aposentada, aí o que acontece? Veio um jogador, o colombiano Borja, o Palmeiras, tá ligado? E deram a 12 pro Borja. Eu vou ser sincero pra você, desculpa. Se você é palmeirense, talvez você vai concordar comigo, ou não, porque eu sou corintiano. Desculpa, foi desrespeito da camisa 12 São Marcos, da camiseta pro Borja. Pra mim foi um completo desrespeito. Por quê? Cara, olha a história do Marcão. Cara, tem algum jogador, tipo assim, maior do que o Marcão no Palmeiras? Tá ligado? Não tem, velho. Mano, não tem, mano. A história, mano, não tem. Tá bom, que teve conflito com o Thierry Henry e acabou não indo pro Arsenal, mas mesmo assim, o cara ficou em Série B no clube e não quis sair. O cara ganhou penta, jogou a Série B com o clube e não quis sair. Isso é gigante demais. Isso é gigante demais. Tipo assim, eu nem tô falando de defesas, número de jogos, tá ligado? É mais pela longevidade. Mano, tipo assim. E ele sempre quis o bem do Palmeiras, apesar que as entrevistas dele quando o Palmeiras perdia era um supra-sumo, tá ligado? Era um supra-sumo, meu. Era bom pra caramba, era um baita entretenimento. Mas mesmo assim, cara, ele é um capitão que eu respeito. Ele liderou o Palmeiras por muito tempo e a torcida do Palmeiras admira ele até hoje. E sempre vai admirar. Sempre vai admirar. E eu vou ser sincero com você. Nada contra. Se eu fosse presidente do Palmeiras, eu colocaria uma bandeira bem grande assim no estádio. Bandeira grande assim, ó. Colocaria 12. São Marcos. Já era, tá ligado? Porque o que esse cara jogou no Palmeiras, ele respirava o Palmeiras, apesar de ser torcedor do Palmeiras. E ele é torcedor do Palmeiras. Ele respirava que era a essência do Palmeiras, e o Palmeiras era o Marcão. Eu vou falar pra você. E ele era o único time, ele era o único jogador que aguentava aqueles jogadores que passavam pelo Palmeiras lá, e quem é palmeirense tá ligado com o Palmeiras. Se você é palmeirense, se você é admirador do São Marcos, deixa aqui nos comentários. Ou se você é torcedor rival e fala assim, pô, Marcão era fogo, velho. Marcão era brabo demais. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia. E então, pessoal, esses foram 5 capitães que eu falei pra vocês que eles elevaram o nível de ser capitão. Tá faltando jogador na lista? Tá, eu acho que eu vou fazer a parte 2 desse vídeo. Por quê? Faltou o Felipe Lan, faltou o Franz Beckenbauer, faltou o Carlos Alberto Torres, faltou Fred Rincon, faltou o Punhol. Mano, Punhol, cara. Mano, você é louco. Era, mano, líder nato, sabe? Faltou o Del Piero, tá ligado? Faltou muito capitão. Faltou o Buffon, faltou o Neuer, faltou. Vou fazer a parte 2. Provavelmente também pode ser até a parte 3 desse vídeo. Por que eu coloquei esses 5? Porque, cara, eu falava pra você, esses 5 eu assisti e, meu, o que deu pra extrair de liderança desses caras, coisa de maluco. O que eu vi de liderança acalmar o time, organizar o time, elevar a moral dos companheiros, manter a intensidade do jogo, diminuir a intensidade do jogo. Eles fazer isso aí com uma grande maestria. E eu tinha que citar eles nesse vídeo aqui. Se você viu algum deles jogar, Thiago Silva, Marcos, Rogério Ceni, Steven Gerrard e Paulo Maldini, deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. Ou se eles foram capitães do seu time, deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia. Porque é o seguinte, é jogadores que a gente tem que valorizar. Porque eles elevaram a moral do time e
são eternizados pela faixa de capitão. E vou falar uma coisa pra você, eles foram sensacionais nessa função de ser capitão. E antes de terminar o vídeo, vou pedir pra você, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar a notificação de novos vídeos. E uma pergunta, vocês sabem quem são os jogadores pouca mídia e muito futebol da atualidade? Não? Tem um card aqui em cima que eu falo pra vocês de jogadores que é pouca mídia e muito futebol. Garanto pra você, é jogadores que você assiste e, tipo assim, eu acho que até você já percebeu, muitas vezes a mídia ignora esses jogadores. A pergunta também, você sabe quem são os 10 jogadores com maior número de gols de falta da história do futebol? Apesar que o número se alterna, tá ligado? E 2 deles estão em atividade ainda. Se você não sabe, se você não tem mínima ideia de quem são esses jogadores, eu tenho um card aqui em cima que fala sobre quem são esses jogadores. De tão lendários que eles são. Muitos deles são ídolos. Muitos deles podem até ter jogado no seu time. Um deles jogaram no meu time. Um deles não. Um deles jogou no meu time. E fiquei muito contente, cara. Fiquei muito contente por ele ter jogado no meu time. E agora eu vou me despedir de vocês. Até o próximo vídeo. E falou!